O dog do Reddit. Minha mãe e irmã me convidaram para uma viagem em família, dizendo que queriam se reaproximar de mim. Mas elas só queriam que eu pagasse tudo. Então eu as deixei lá sem dinheiro e voltei para casa. Vou tentar contar o meu relato corretamente, então tenham paciência apenas para eu explicar o básico. Aconteceu que há alguns dias eu voltei sozinho da Grécia, mesmo que fosse para ser uma viagem em família, com a minha mãe e a minha irmã. Seria uma forma para finalmente nos reaproximarmos. Eu paguei por tudo porque elas me disseram que me reembolsariam. E então eu percebi que elas só me queriam como um caixa eletrônico ambulante. Por isso, deixei todos lá e voltei para casa sozinho. Embora eu acredite que agi corretamente, preciso de algumas opiniões externas para saber se foi a coisa certa a fazer ou não. Para contextualizar, eu nunca tive um bom relacionamento com nenhuma das duas. Tenho 26 anos atualmente. Minha irmã é 2 anos mais nova, e durante a infância, ela e minha mãe sempre foram uma dupla inseparável. Meu pai não era tão parcial, mas minha mãe demonstrava favoritismo aberto pela minha irmã. As duas eram praticamente iguais, então acho que não deveria ter me surpreendido. Mesmo assim, eu sempre me senti deixado de lado. Digo, eu tinha o meu pai, mas ele vivia ocupado trabalhando para nos sustentar, e fora isso, sempre achei que deveria ser o normal eu ter um bom convívio com a minha mãe e a minha irmã. Com o tempo, eu meio que superei isso, e depois que meu pai faleceu há alguns anos, acabou que nós só nos reunimos algumas poucas vezes por ano, tipo em feriados, quase que por pura formalidade. Então fora dessas obrigações familiares, eu mal as vejo. Mas, para minha surpresa, há alguns meses, minha mãe me convidou para acompanhá-las em uma viagem de reconexão entre mãe e filhos para a Grécia. Ficaríamos lá por uma semana, aproveitando umas férias de verdade. Fiquei empolgado, não vou mentir, depois de anos sendo ignorado, foi gratificante finalmente ser notado. Achei que ela estava finalmente me vendo como filho, e tentando se reconectar mais devido à falta que ela estaria sentindo do meu pai, então eu aceitei sem pensar demais. Mas isso provavelmente foi um erro. Logo começaram a me botar para fazer todo tipo de trabalho pesado da viagem. Disseram que só confiavam em mim para planejar tudo, então eu reservei passagens, hospedagem e as atividades. E, claro, todo o dinheiro saiu do meu bolso. Garantiram que me pagariam depois, e eu acreditei nisso. Assim, há alguns dias, embarcamos juntos para a Grécia. Mas depois de apenas 2 dias com elas, eu percebi o que estava realmente acontecendo. Elas faziam com que eu pagasse por praticamente tudo, sempre dizendo que me reembolsariam depois. Diziam que era mais conveniente e prático assim, que se elas fossem tirar seus cartões ou dinheiro toda hora seria algo muito incômodo. Então, seria melhor que uma pessoa só cuidasse das despesas por enquanto, e depois eu seria reembolsado. Percebi rapidamente que elas não tinham intenção alguma de me devolver esse dinheiro. Eu estava sendo feito de trouxa. Pelo comportamento delas, ficou claro que não queriam a minha presença, elas só queriam o meu dinheiro. Não faziam o menor esforço para me incluir nas conversas ou nas atividades. Mais uma vez, eu estava de fora. Assim que isso ficou nitidamente óbvio para mim, eu fiquei com raiva. Cheguei a confrontá-las, mas elas negaram tudo e disseram que eu estava sendo paranoico e irracional. Naquela mesma noite, eu decidi ir embora. Fiz o check-out do hotel, comprei uma passagem e voltei para casa sem avisar ninguém. Elas só perceberam quando eu já estava longe. Assim que notaram a minha ausência, começaram a me mandar mensagens e a me ligar, mas só vi tudo depois de aterrissar. Elas estavam quase que em pânico porque, segundo elas, agora não conseguiriam bancar o resto da viagem sozinhas. Diziam que era minha culpa por ter feito reservas caras, e que eu as havia abandonado sem meios para pagar tudo sozinhas. Alegaram que eu precisava resolver esse problema. Mas, sinceramente, não me sinto responsável. Não acho que as abandonei, apenas percebi que não era bem-vindo e fui embora. Agora reclamam da falta de dinheiro, dizendo que eu tornei tudo injusto ao me recusar a contribuir com as despesas da viagem. Supostamente, dividiríamos tudo em 3 partes, mas agora que são só 2, ficou mais caro. E com isso elas terão que voltar muito mais cedo do que o planejado, do contrário elas não terão como arcar com mais nada. Pura desculpa para tentar arrancar mais dinheiro de mim. Quanto à situação financeira delas, sei que minha irmã começou a trabalhar este ano e não tem muitas economias, e minha mãe nunca trabalhou na vida. Sempre dependeu do meu pai financeiramente e hoje vive do que ele deixou. Então, entendo o motivo de quererem que eu bancasse tudo, afinal de contas, eu ganho mais do que elas. Por isso me quiseram na viagem. Agora tudo faz sentido e está completamente claro para mim. Elas não estão quebradas necessariamente. Sei que elas têm algum dinheiro e cartões. Só estão tentando me fazer sentir culpado. E, sinceramente, me sinto estranho. Nunca agi assim antes, então é um pouco estranho tratá-las dessa forma, mas não sei o que mais eu poderia fazer numa situação em que estava sendo usado descaradamente. E não é como se eu fosse rico. Só ganho mais do que elas.
Ainda assim, preciso que me reembolsem o que gastei, pois como eu acabei de dizer, não sou rico, e estava contando com esse reembolso para ficar com minhas finanças controladas. Mas duvido que isso vá acontecer. As duas estão furiosas e ainda tentando me convencer a pagar o restante, mas eu definitivamente não vou ceder. Atualização 1. Elas finalmente voltaram. Descobri porque vieram direto do aeroporto para minha casa. Acho que eu as bloqueei há alguns dias, logo depois de postar isso, porque não queria nenhum tipo de contato. Já tinha gastado demais com elas e não ia colocar mais um centavo nisso. Estava mentalmente preparado para brigar, mas não esperava vê-las tão cedo. Hoje, acordei com a campainha tocando sem parar. Quando olhei pela janela e vi quem era, abri a porta e disse de cara que não queria discutir, só queria meu dinheiro de volta. Antes que pudessem inventar qualquer desculpa, falei que sabia perfeitamente que só me chamaram para a viagem para me usarem como caixa eletrônico. Fui ingênuo em achar que minha mãe finalmente queria passar tempo comigo. Já que tinham me feito de bobo, o mínimo que podiam fazer agora era me devolver o dinheiro e sumir da minha vida. Depois que falei isso, minha irmã começou a gritar comigo, dizendo que eu era louco, inseguro e que não tinha o direito de abandoná-las, ainda mais sabendo que não tem condições financeiras para bancar uma viagem daquelas. Disse que eu fui egoísta e que não me devolveriam nada, porque depois que fui embora, tiveram que arcar com tudo sozinhas, gastando do próprio bolso. Agora você vai lidar com as consequências das suas ações, ela disse. Fiquei chocado com a cara de pau. Minha mãe apenas ficou parada, como se tudo fosse perfeitamente justificável. Foi aí que perdi o controle e comecei a gritar, dizendo que elas não tinham o menor direito de me tratar daquele jeito. Eu achava que finalmente teríamos uma oportunidade de criar laços, mas eles zombaram de mim. E agora nem sequer tinham a decência de sentir vergonha disso. Pelo contrário, agiam como se tivessem direito ao meu dinheiro, e eu era o louco por não financiar a viagem deles. Enquanto me faziam sentir excluído o tempo todo, se recusavam a reconhecer isso e ainda tentavam me fazer duvidar de mim mesmo, dizendo que eu estava sendo paranoico. Era errado em tantos níveis, tão injusto, que eu simplesmente não consegui me controlar e acabei gritando na cara deles. Normalmente, não sou o tipo de pessoa que perde a cabeça com facilidade, então até me surpreendi com minha própria reação. Mas acho que foram anos e anos reprimindo tudo o que sempre senti, e não consegui mais engolir essa porcaria. Quando comecei a apontar as falhas deles, minha mãe finalmente reagiu e disse que eu não fazia sentido. Que, como eu havia planejado a viagem, tinha uma responsabilidade com eles, e que foi uma atitude cruel e desnecessária ter os deixado daquele jeito. Então, segundo ela, eu não poderia, em sã consciência, esperar que elas me devolvessem o dinheiro. Ela me chamou de egoísta e disse que dinheiro não é tudo. Engraçado ouvir isso de alguém que, nos últimos dias, só se importou com o meu dinheiro. Eu disse isso pra ela, e, claro, ela puxou a carta do "você está sendo desrespeitoso", lembrando que era minha mãe e que eu não podia falar com ela daquele jeito. O mais absurdo é que ela estava na minha varanda, gritando, e esperava que eu simplesmente aceitasse aquilo calado. Fiquei tão irritado que percebi que, se continuasse falando com eles, acabaria perdendo completamente o controle. E eu não queria que isso acontecesse. Então bati a porta na cara delas. As duas continuaram lá fora, gritando e esperneando por alguns minutos, mas depois foram embora. Fiquei sinceramente aliviado. E decidi que, da próxima vez que aparecerem aqui, vou chamar a polícia em vez de discutir. Porque são tão egocêntricas, delirantes e arrogantes que nem percebem que o que estão exigindo é absurdo. Acreditam estar perfeitamente certas em tudo o que fazem, e conversar com elas é uma tortura. Eu não preciso disso. Não preciso falar com elas nunca mais. Mas eu preciso do meu dinheiro de volta. E vou garantir que ele volte para mim, de um jeito ou de outro. Atualização 2. Oi. Já se passaram alguns dias desde meu último contato com minha mãe e minha irmã, e desde então tenho pensado em uma forma de fazer com que me devolvam o dinheiro que gastaram na viagem. Elas prometeram me reembolsar, mas o problema é que foi tudo verbal. Não tenho nenhuma prova. As promessas foram feitas por telefone e, claro, como uma pessoa normal, eu não gravo ligações sem motivo. Então não tenho nenhuma evidência de que prometeram me pagar. Caso tivesse, já as teria levado ao tribunal. Mas, como não posso fazer isso, precisei pensar em outras formas de fazê-las devolver o dinheiro. Conversei com alguns amigos, e eles sugeriram que eu as expusesse nas redes sociais. Achei uma boa ideia, porque tanto minha mãe quanto minha irmã se importam muito com o que os outros pensam delas. Elas odiariam parecer pessoas que não pagam suas dívidas. O único problema é que, para isso, eu teria que lavar roupa suja em público, e isso me incomoda. Como toda família, a minha também tem seus problemas, mas eu nunca os tornei públicos. Esse é o meu receio, em fazer algo de que possa me arrepender depois. Tenho pensado bastante nisso. E, sinceramente, embora não me sinta bem com a ideia, não vejo outra saída. Passei os últimos dias indeciso, indo e voltando com essa ideia.
Tenho certeza de que minha mãe e minha irmã acham que nada vai acontecer e que vão se safar impunes, e isso me enfurece ainda mais. Então acho que vou esperar mais alguns dias. Se até lá não encontrar outra solução, vou mesmo expô-las nas redes. Não consigo pensar em alternativa melhor. Se alguém tiver outras ideias, por favor, me diga. Juro que estou precisando. Mas, por favor, não sugiram conversar com elas. Isso é perda de tempo. Eu as conheço, é como falar com uma parede. A atualização 3. Bem, eu fiz isso ontem à noite. Finalmente publiquei tudo o que aconteceu, não apenas o recente, mas também como elas me trataram a vida inteira. Quando comecei a escrever, não consegui parar. E, conforme desabafava, comecei a chorar. Doeu muito. Afinal, é a minha família. Essas pessoas têm o meu sangue. Deveriam ser as que cuidam de mim. Mas claramente não são. Não me senti bem fazendo isso, mas precisava ser feito. Dentro de algumas horas, vários parentes começaram a me mandar mensagens dizendo que estavam do meu lado, que iam conversar com minha mãe e minha irmã, que elas não tinham o direito de me tratar assim e que sentiam pena de mim. Sinceramente, não sei quantos estavam sendo genuínos e quantos só queriam fofocar. Mas foi bom sentir que alguém me apoiava. Acho que todos sabiam, no fundo, que minha mãe e minha irmã sempre foram uma dupla, mas ninguém nunca dizia nada. Era aquele tipo de situação que todo mundo conhece, mas finge que não vê. Agora está tudo às claras. Muita gente disse que ficou surpresa, que nunca imaginou que elas agiriam assim, e que ficaram chocados por eu ter sido empurrado ao ponto de precisar expor tudo publicamente só para ser ouvido. E é verdade. Elas me levaram longe demais desta vez. Por isso tive que postar, do contrário, nunca teria meu dinheiro de volta. Elas não responderam imediatamente, e nem poderiam, já que continuam bloqueadas. Mas algumas horas depois, decidiram fazer uma publicação própria tentando jogar toda a culpa em mim. Disseram que eu sempre fui inseguro, que nunca houve time entre as duas, e que eu simplesmente não me esforçava para me dar bem com elas. Afirmaram que eu sempre fiquei do lado do meu pai e, desde que ele morreu, quase não falo com elas. Em parte, isso é verdade, mas não é culpa minha. Não é como se eu nunca tivesse tentado me aproximar delas. Sempre tentei, e sempre fui rejeitado. Sempre foram as duas juntas, e eu de fora. Por isso, depois que meu pai faleceu, preferi manter distância, não queria voltar a sentir o que sentia quando era criança. Desta vez, quando dei uma nova chance, agiram da mesma forma de antes. Me fizeram sentir excluído, insignificante. Foi como voltar à escola, como reviver a mesma dor infantil. E, como homem adulto, não preciso me sujeitar a isso só para parecer que me dou bem com a família. Se não dá, não dá. As pessoas podem achar que estou inventando ou me vitimizando, mas eu sei exatamente do que estou falando. Quando éramos crianças, tudo sempre era culpa minha. Eu sempre era o que ficava de castigo. Sempre o que era punido pelas coisas que minha irmã fazia. E era sempre minha mãe que me castigava, nunca ela, mesmo quando a culpa era claramente dela. Meu pai tentava ficar do meu lado, mas quando não estava por perto, quando estava no trabalho ou em viagens, eu sofria nas mãos das duas. Com o tempo, as punições e castigos diminuíram um pouco, mas isso não significava que começaram a me tratar bem. Elas faziam questão de me excluir das saídas, iam às compras sozinhas e me deixavam em casa sem avisar. Faziam questão de deixar claro que eram uma dupla e que eu não fazia parte desse clubinho exclusivo. Obviamente, isso me incomodava, por mais que eu tentasse não demonstrar, e ainda incomoda. Afinal, são minha família. E você não espera esse tipo de coisa da própria família. A menos que sua família seja como a minha. Nesse caso, é melhor aprender a esperar por isso. E foi meu erro esperar algo diferente delas nessa viagem. De qualquer forma, no post delas, basicamente negaram tudo. Disseram que sempre me trataram bem, que tentaram me incluir, mas que eu era o fechado, o distante. E que, depois que as abandonei, ficaram ofendidas, por isso não queriam me pagar de volta. Afirmaram que nunca imaginariam que eu exporia tudo publicamente, sendo tão mesquinho, especialmente porque, segundo elas, fui eu quem iniciou a briga. Fiquei furioso, mas sabia que desbloqueá-las e discutir não me levaria a lugar nenhum. Então preferi não dizer nada. Em vez disso, decidi entrar em contato com os parentes que tinham me mandado mensagens antes e contei que tudo o que minha mãe e minha irmã escreveram era mentira. Disse que eles sabiam que eu estava dizendo a verdade, porque eu nunca fui o tipo de pessoa que arruma briga sem motivo, ainda mais quando envolve expor problemas de família. Achei melhor conversar diretamente com os parentes do que transformar isso numa guerra de posts nas redes sociais. E era exatamente isso que eu queria evitar. Não queria atenção. Só queria meu dinheiro de volta, e queria que meus parentes fizessem minha mãe e minha irmã sentirem vergonha e me pagarem. Esse era o objetivo. Pode ser mesquinho, mas, a essa altura, eu não me importava.
A maioria dos parentes respondeu dizendo que não acreditava em uma palavra do que minha mãe e minha irmã postaram, porque me conheciam e confiavam em mim. Disseram que fariam o possível para conversar com elas e convencê-las a devolver meu dinheiro, porque era injusto o que estavam fazendo. Foi bom ouvir isso, mesmo que eu não recebesse nada de volta, pelo menos saberia que tentei e que agora elas seriam mal vistas pela família. Como disse antes, sei que minha mãe e minha irmã se importam demais com reputação e aparência. Tenho certeza de que não estão gostando nada do que está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, vão ceder. E, para parecerem as pessoas maduras da situação, vão me devolver o dinheiro, só para tentar me rebaixar, me fazer parecer pequeno e rancoroso. Podem até devolver, mas sinceramente, não me importo com o motivo. Só quero o que é meu de volta. Acho que é justo. Espero apenas que cheguem logo a essa conclusão e não tentem prolongar ainda mais isso. Assim que me pagarem, vou tirar o post do ar, porque não quero nada sobre elas nas minhas redes. Se pudesse, nem seria parente delas. Mas isso está além do meu controle, então vou ter que lidar com isso. Atualização 4. Já se passaram 3 dias desde que fiz o post. Elas responderam no mesmo dia, mas as coisas não avançaram muito. Achei que, até agora, teriam cedido à pressão da família e me devolveriam o dinheiro. Mas, até o momento, nada. Entraram em contato comigo, no entanto. Como eu as havia bloqueado, não podiam me ligar nem mandar mensagem, então decidiram usar um celular descartável. Recebi o recado ontem à noite, mas só vi hoje de manhã. Na mensagem, diziam estar decepcionadas por eu ter exposto tudo publicamente e envergonhado a família. Disseram que meu pai teria vergonha de mim se ainda estivesse vivo. Me acusaram de mentir sobre elas, e mais uma vez, disseram que sempre me trataram bem, que eu só era sensível demais. Não sei por que insistem nisso, como se a opinião delas pudesse mudar o que eu vivi. Elas podem achar que sou sensível demais, mas eu acho que sempre foram insensíveis comigo. Então tanto faz. Na mensagem, também disseram que, se tivessem o dinheiro, jogariam na minha cara só para encerrar o assunto, mas que, infelizmente, não tem essa quantia no momento. Tenho certeza de que estão mentindo. Minha mãe nunca foi de gastar muito. Se ela e minha irmã juntarem o que tem, não será fácil, mas conseguem me pagar. Nada que não se resolva em alguns meses. Só não querem se desfazer do dinheiro agora. Bem, tanto faz. Quanto mais demorarem para me pagar, mais tempo o post vai continuar no ar, e mais tempo vão ter que lidar com a vergonha e o constrangimento. A maior parte da família está do meu lado, tirando alguns que são próximos da minha mãe e acham que ela tem razão. Mas isso é puro favoritismo. Neste ponto, sei que, mesmo que me devolvam o dinheiro, já perderam o respeito de todo mundo. E acho isso uma punição perfeita. Eu até diria que sinto pena delas, mas, sinceramente, depois de tudo que me fizeram passar por tantos anos, elas merecem cada segundo disso. Atualização 5. Olá! Agora já se passaram 2 semanas desde que fiz o post, e finalmente recebi meu dinheiro de volta. 2 dias atrás, minha irmã apareceu na minha casa com um cheque. Pela primeira vez em muito tempo, fiquei genuinamente satisfeito de vê-la. Obviamente, não a convidei para entrar. Só peguei o cheque e ela disse que esperava que eu estivesse feliz agora, já que consegui fazer quase todo mundo parar de falar com elas. Disse que nossa mãe estava arrasada e que foi difícil juntar o dinheiro. Mas que, agora que eu tinha recebido, eu deveria tirar o post do ar e parar de ser tão mesquinho e nojento. Ela ainda ia falar mais, mas assim que peguei o cheque, bati a porta na cara dela. Dessa vez, em vez de me xingar lá de fora, ela começou a chutar a porta de raiva antes de ir embora. Achei que não valia a pena chamar a polícia, então deixei pra lá. Mas fiquei bem irritado ao ouvir as pancadas, ela não tinha o direito de fazer aquilo. Enfim, estou feliz por finalmente não precisar mais lidar com elas. Pelo menos por um bom tempo. Estou satisfeito comigo mesmo por ter me imposto e recuperado o que era meu, custasse o que custasse. Tirei o post do ar, como havia prometido, mas não faz diferença, todo mundo já sabe o que aconteceu. Apagar a publicação não vai apagar a memória das pessoas. Espero que elas tenham aprendido a lição e não tentem me enganar nunca mais depois dessa. Se bem que, depois de tudo o que aconteceu, acho mais provável que eu jamais permita que elas se reaproximem de mim. Afinal de contas, diferentemente delas, eu sou alguém que sabe aprender com as experiências e lições da vida. E se teve algo que eu aprendi em minha vida foi que, embora nós tenhamos o mesmo sangue, elas definitivamente não são minha família. Comentários sobre o relato. Por mais que eu imagine que muitos irão criticar o Op pelo fato dele já saber muito bem como elas eram, e mesmo assim ter aceitado viajar com elas, sendo que ele a princípio seria quem pagaria tudo e depois seria reembolsado, eu quero que lembrem que ele tinha uma carência familiar. Ele queria que elas fossem mais próximas dele, e por isso ele baixou a sua guarda, supondo que elas tivessem mudado.
Mas sabemos como uma mudança real é algo bem raro. Fora isso, é sempre bom lembrar, parem de dar dinheiro para familiares ingratos. Quando as pessoas vão aprender isso? Mas respondendo ao Ob, ele estava 100% certo em abandoná-las e expô-las. Embora eu acho que eu não teria apagado aquela publicação, mas tudo bem, ele manteve sua palavra. E agora é a hora dele encerrar o contato com elas permanentemente. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.